Todo mundo pegou o material direitinho? Que eu enviei? Sim, professor. Ótimo. Esse também, quando terminar, eu envio a vocês também, tá? Esse eu vou pedir que vocês tenham mais contato comigo, tá? Porque eu vou mostrar uma série de imagens, eu quero que vocês troquem comigo o tempo todo, tá? Essa disciplina eu vou querer mais contato. Porque eu já adianto, eu até falei para alguns para essa semana, né, que imagem é basicamente anatomia. De novo. Raio-X é osso. Ressonância tomografia é parte mole. E um pouco de osso. Então, a anatomia continua perseguindo vocês. Não tem jeito. Bom, vamos iniciar então. Dentro da disciplina, nós vamos conversar sobre doenças, nós vamos conversar sobre vários tipos de imagem, vou mostrar várias coisas para vocês hoje, tá? Vamos conversar sobre raio-x, tomografia, ressonância, ultrassonografia, cintilografia um pouco, mamografia, densitometria óssea. Então, são assuntos bastante interessantes que vocês vão ver, que eu vou dar alguns bizus para vocês, que vocês vão entender que não é tão absurdo a gente entender o que é imagem, não. Não é tão absurdo assim como parece. Tá? Como eu falei, a imagem, né, o raio-x, ressonância, tomografia, é basicamente o raio da anatomia de novo. Tá? Então, quando eu olho uma imagem de um raio-x, eu estou vendo parte óssea. Eu estou vendo uma imagem óssea. Então, isso basicamente, novamente, falamos de anatomia de novo. Agora, dentro da anatomia, eu tenho que lembrar algumas coisinhas lá atrás, como planos, que são os posicionamentos que são feitos às imagens, se é em AP, se é em PA, se é em perfil, né, que é o lateral, se é o AP, é o antero-posterior, se é em PA, é o póstero-anterior, é de trás para frente. Diferente, por exemplo, do raio-x, que ele é bidimensional, ou alguns autores até falam que é unidimensional, tá? Por mim, raio-x já tinha saído de linha há muito tempo, o que deveria ser somente ressonância, tomografia, ultrassonografia, ou até a cintilografia, que é utilizada para detecção de tumores, por exemplo, até de forma preventiva. Tá? Mas raio-x, certo ponto, ele é comprometedor. Né? Por exemplo, existia, alguns anos atrás, a necessidade, quando você se inscrevia para... escrevia não, quando você ia trabalhar no local, você tinha que fazer um tal de abreografia. A tal da abreografia nada mais era do que um raio-x de tórax pequenininho. Imagina se você trabalhasse, por exemplo, eu tinha uma época que eu trabalhava em 4 lugares, cheguei a trabalhar em 5 lugares. Então, trabalhando em 5 lugares, cada lugar eu tinha que fazer uma abreografia. Então, cada vez que eu entrava no lugar, mais radiação, e mais radiação, e mais radiação. Vocês vejam, por exemplo, quando você vai fazer, por exemplo, um raio-x panorâmico da face para ver os dentes, o cuidado que tem que se ter, coloca-se aquele colar, né, que chama de plúmbico, né? Plúmbico quer dizer plúmbium. Plúmbium é chumbo, é um colar de chumbo.
coloca aquele avental também pesado, que é a base de chumbo, porque o chumbo ele não é opaco transparente, ou seja, o chumbo não deixa transpassar a radiação. Por isso que quando você coloca uma placa para ver um raio-x e o técnico de radiologia coloca uma placa, né, você vê que aquela placa, na verdade, ali dentro tem chumbo. Porque quando ele bate a imagem ali, ele reflete e forma a imagem no raio-x. Tá? A imagem incide, bate ali naquela placa de chumbo e volta mostrando a imagem. Porque se eu não tivesse aquela placa de chumbo ali embaixo, aquele raio que passar, ele ia transpor. Então, o chumbo ele não deixa transpor a imagem. Então, ele bate e rebate. Por isso que se coloca aquele colar, coloca-se aquele avental pesado de chumbo, é para evitar exatamente que você receba essa radiação. Ok? Então vamos em frente, vamos começar. Eu queria muita participação de vocês nessa disciplina, tá? Quero que vocês conversem bastante sobre o assunto. Eu fiz a assinatura, não sei se eles vão liberar agora. Se não liberar, a gente faz outro vídeo, não há problema. Já fiz, até deixei 2 prontos, se houver problema a gente entra com outro. Mas eu assinei, então vamos lá. Interpretação por imagem e exames por imagem. Então a gente está falando, como eu falei, raio-x, que eu vou dar uma ênfase maior, tá? Porque é o tipo de exame que está mais na nossa mão. Mas, porque, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância hoje, custa entre 600 e R$1.000, gente. Quando é uma pessoa que não tem, por exemplo, um plano de saúde, e mesmo assim hoje um plano de saúde parece o INSS, que você não consegue marcar um exame, tem gente querendo fazer tomografia demorando 4 meses e paga plano de saúde e paga caro por esse plano de saúde e não consegue fazer o exame. Então, uma ressonância, uma tomografia hoje varia entre 600 mil reais, dependendo do caso. Uma cintilografia, por exemplo, que é um exame que você tem que ficar internado no hospital de 4 a 6 horas, porque você recebe uma radiação chamada Tecnésio 99, que é um material radioativo. Você tem que ser contaminado com esse material radioativo, depois tem que ser descontaminado desse material radioativo para você ir embora. Por quê? Existe essa avaliação, que é a avaliação cintilográfica, para saber se existe algum tumor. E você consegue detectar tumores de tamanhos mínimos no organismo. Então, a cintilografia é um tipo de exame em que você precisa de 4 a 6 horas para realizar o tratamento. Então, você é obrigado a ser internado, é contaminado com esse Tecnésio 99, depois você é descontaminado desse Tecnésio 99 para você ser liberado. Então, são exames que exigem, tá, da medicina nuclear. Eu conheço 2 amigos que são médicos nucleares, tá? É uma medicina diferenciada, que trabalha com esse tipo de imagem. Só que a avaliação dessa imagem, ela é perfeita. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês do que é uma cintilografia. Então, vamos lá. Por exemplo, todo mundo sabe que isso é um raio-x. Acho que não tem dúvida nenhuma. Ok? Uma coisa importante. 95% das pessoas sabem que o coração está voltado para o lado esquerdo. Certo? 95% das pessoas sabem que o coração está voltado para a esquerda. Então, quando você olha essa imagem, você sabe que o raio-x realmente está mostrando essa pessoa, tá, que está nessa posição para o lado esquerdo. Mas, o outro detalhe, esse raio-x não tem. Mas, geralmente, se coloca a numeração. A numeração, a data, né, ela fica geralmente, por técnica, do lado esquerdo. Esse raio-x não está com número nenhum. Então, você tem que ir por definição. Por exemplo, essa imagem é de uma pessoa idosa ou de uma pessoa jovem? Eu quero escutar de vocês. Por isso que eu falei que essa disciplina vocês vão participar bastante. Essa imagem é de uma pessoa jovem ou idosa? Eu acho que é jovem. Por quê? Eu acho que é idosa. Por que é jovem? Por que não é idosa? Por que é idosa? Por que é jovem? Quem acha que é jovem?
E por que é jovem? Por que motivo? Qual seria o motivo? No meu ponto de vista, eu acho que o úmero parece ser pequeno, a clavícula também. Exatamente. A cabeça do úmero não está totalmente formada. E você vê que tem um espaço aqui ainda. Parecendo que é uma fratura. Mas tem dos dois lados. Tanto aqui quanto aqui. Você é uma pessoa jovem, não deve ter nem 10 anos de idade. São detalhes que você tem que observar no raio-x. Basicamente aqui, eu estou vendo a clavícula, sem dúvida. Processo coracoide aqui, acrômio desse lado. Peraí, deixa a gente está entrando e saindo aqui, não está conseguindo entrar. Né? A cabeça do úmero, que não está totalmente formada, o corpo do úmero, as costelas. Você vê uma imagem em AP, mas a coluna está visível. A coluna está visível. Certo? Porque se eu não tivesse, por exemplo, aqui o acrômio, o processo coracoide, eu estaria vendo a espinha da escápula lá atrás. Para você fazer um raio-x, por exemplo, de região cervical, principalmente vértebras altas, C1, C2, você faz o raio-x com a boca aberta, porque eu necessito ter uma incidência. Aqui você vê sobreposição de imagem. Por exemplo, a cor branca é osso. A cor clara, branca, por exemplo, se o cara estivesse respirando, você veria o pulmão esbranquecido, porque é ar. Preto é o ar retido. Nós vamos ver esses detalhezinhos para frente. Tá? Então, como eu falei, raio-x basicamente é anatomia de novo. Um detalhe aqui, por exemplo, desse pulmão, eu não estou vendo a ponta do pulmão, que é chamado de seio costofrênico. Aqui está meio apagado. Então, isso me dá um sinal que existe algum comprometimento respiratório aqui. Quando os seios costofrênicos, inclusive, você vê que a base pulmonar está reta, ela não está abauloada como naturalmente, ela está reta. Ou seja, esforço respiratório. Tá? Fratura, não há nenhuma. Por quê? Quando eu olho um osso, eu tenho que ver a solução de continuidade. Eu tenho uma linha, se você olhar aqui, tem uma linha perfeita. É uma solução de continuidade perfeita. Opa. Olhando essa outra aqui, eu tenho uma linha perfeita. Outra, eu tenho uma linha perfeita. Agora, quando você olha, por exemplo, um osso fraturado, você vai ver, eu vou mostrar algumas imagens, você vai ver que existe uma descontinuidade, não uma continuidade. Então, esse é um raio-x de uma pessoa jovem que tem o coração dentro dos padrões da normalidade, porque existem casos que você vai ver o ápice do coração voltado para a direita. Isso é o situs inversus, é um tipo de posicionamento anatômico que existe em algumas pessoas, em 5% dos casos. Por isso, da necessidade do técnico colocar o número desse lado, principalmente a data que foi feito o exame. Todo exame de imagem, qualquer que seja, ou mesmo exame de urina, exame de fezes, exame de sangue, eles têm validade. 6 meses. Se serve só para você ter, na verdade, um histórico da pessoa, seu, por exemplo. Você tem um problema que você quer ter um histórico do seu problema. Você vai guardando mês a mês. Então, o exame por imagem tem uma vida útil de 6 meses. O exame de sangue, urina, fezes ou outro tipo de exame, eles têm uma validade de 6 meses. Por isso que às vezes a pessoa leva, esse exame tem 2 anos, já não vale mais. 2 anos, muita coisa muda. 2 anos, aquele osso, por exemplo, está consolidado. Não sei. Já não tem mais o mesmo efeito. Então, a radiologia está entre as áreas da medicina que mais avançam em tecnologia e modernidade. Atualmente, existem diversas modalidades de diagnóstico por imagem, cada uma com suas especificidades, seus benefícios e suas desvantagens. Professor, pois não? Daquela imagem, você falou que tinha uma alteração no pulmão por conta da respiração, é isso? Olha só, ele tem uma base estreita e reta. Você vê que esse aqui está mais alto e esse aqui está mais baixo. Então, existe comprometimento respiratório aqui. Aqui, se você olhar bem próximo aqui, isso aqui é secreção. Aqui nem tanto, mas aqui tem secreção. Um pouquinho, mas tem. Então, isso parece uma asma. Está dando sentido de asma. Por causa exatamente dessa base aqui e a ausência de visualização do seio costofrênico.
O seco ostofrênico ele tem que estar aparente, aquela ponta dos dois pulmões. Ok? Ok, obrigada. Nada. Basicamente, podemos dividir os métodos de obtenção de imagem em 2 grupos. Aqueles que utilizam radiação ionizante, conhecida como raio-x, e aqueles que não utilizam de tal radiação, como a ressonância magnética e a ultrassonografia, por exemplo. Que isso? Para começar. É chifre? Pode rir. É chifre? Não. É o quê? É um pé, né? É um pé. Pé. Direito ou esquerdo? É direito. Perfeito. Tem alguma coisa diferente nesse pé aí? Um monte de osso quebrado. Quais ossos? Quais ossos? Como é o nome desse osso aqui? Terceiro metacarpo do pé direito. Ok? Metacarpo não, desculpe, metatarso. Metatarso, desculpe. E esse aqui? Quarto metatarso do pé direito. O que seria isso aqui? Essa ponta e essa ponta aqui. Hã? Puxação? Não. Isso aqui é osso também. Não, achei que a pontinha seria, sei lá, tipo... Sesamoide. Exatamente, osso sesamoide. Nós temos osso sesamoide, não só a patela, nós temos osso sesamoide nos dedos dos pés e nos dedos das mãos. Por isso que eu falo da forma homóloga entre pés e mãos. Existem ossos sesamoides, os mais característicos são as patelas. E existem ossos sesamoides nos 2 hálux e nos 2 polegares, são ossos sesamoides. Como é que eu descreveria esta fratura nesses 2 ossos? Vamos lá, quem se arrisca? Quem arrisca? Fratura em terceiro e quarto metatarso. Sim, mas eu não poderia ser mais. Tudo bem que nós não falamos ainda. Mas, por exemplo, você vê que tem um fragmento aqui, tem um fragmento aqui, tem outro fragmento aqui, certo? Tem um pedaço do osso aqui, tem outro pedaço do osso, tem outro pedaço do osso. É aquilo que eu falei anteriormente, solução de continuidade e descontinuidade. Quando você olha o segundo metatarso, por exemplo, aqui, ó, ele está bonitinho, a linha dele está perfeita, mas aqui existe uma descontinuidade, não é? Não é uma continuidade, existe uma descontinuidade. Então aqui eu falaria que é uma fratura do terço médio, do terço médio do terceiro metatarso do pé direito, perfeito? Mas eu poderia dizer, pela forma com que está, fratura em cunha. Isso aí nós vamos aprender mais à frente. E aqui, uma fratura fragmentada que tem no mínimo 3 pedaços, porque aqui eu tenho um pedaço, tem um segundo pedaço, eu tenho um terceiro pedaço. Chama-se fratura cominutiva. Então, fratura em cunha, que ele é em uma forma espiral ele é em torção, e fratura cominutiva, uma fratura com mais de 3 ou mais fragmentos. Ok? Então, nós temos uma fratura em cunha, para ser mais correto, uma fratura em cunha no terço médio do terceiro metacarpo do pé direito e uma fratura cominutiva do quarto metacarpo no terço médio do pé direito. Anatomia, radiologia, eles têm que ser muito diretos e claro no que você fala. Lembra aquela historinha da mão do paciente que eu contei para vocês uma vez? Não sei se vocês lembram da história. Chegou um laudo para mim. Fratura na falange distal. O que você responde para o laudo? O cara que fez o laudo. Me ajuda. Fratura na falange distal. O que você responde para o cara do laudo? Da mão, do pé. Qual das 20, não é isso? Aí. Aí eu mandei de volta. Qual das 20? Aí ele mandou. Fratura na falange distal da mão. O que você responde para ele? Qual das 10? Qual das 10? Fratura da falange distal do dedo indicador. Qual dos 2?
Fratura na falange distal. Não, aí ele botou um P, né? Eu escrevi um pontinho, pontinho, pontinho. Fratura na falange distal do dedo indicador da mão direita. Tá certo ainda? Não. Não tá faltando? Claro, ué. O osso, ele não tem regiões? Proximal, sim. médio e distal? Aqui nós chamamos de base, certo? Aqui nós chamamos de corpo, aqui nós chamamos, né? Base, corpo e cabeça. A fratura era no terço médio, era na base. Então, fratura na falange distal do dedo indicador da mão direita na base. Aí, porque a fratura poderia ser aqui, aqui ou aqui. Aqui, por exemplo, não falei que é terço médio? Terço médio. A anatomia e a radiologia andam juntinhas, bonitinho. Só que vem antes a palavra fratura. Fratura. Por exemplo, o termo fissura é vulgar. O termo certo é fratura incompleta. Ah, fissura. Fissura é articular, né? As fissuras cranianas. Fissura é um termo vulgar. Fratura incompleta é aquela que tem uma descontinuidade e uma continuidade, ou seja, o osso não transpôs de lado a lado. Olha lá, tem a fratura aqui e tem uma outra fratura aqui, que nós já vimos. Aqui é um osso sesamoide. Que é isso? Dentadura? O que seria isso? Uma prótese? Por quê? Aí nós temos que saber a história do paciente, né? Ah, foi um acidente de carro, foi uma queda de moto, que é comum, foi um mergulho em água rasa, né? A semana mesmo teve uma pergunta lá no grupo lá do YouTube, que o noivo da menina teve uma fratura de C5, C6 por mergulhar em água rasa. Está colocando... perguntou para mim se o certo seria colocar prótese para unir as vértebras. Eu falei, sim, é correto. Ele falou, ainda bota a mão para o céu porque ele não morreu, porque a tendência, ou ficou tetraplégico, né? Porque a tendência é a vértebra escorregar, deslizar, é o que a gente chama de espondilolistese. A listese é o escorregamento da vértebra. As maiores causas que podem acontecer, essa visão que nós temos tendo aqui, de uma lesão desse tipo, com colocação de prótese em C3, C4, C5, C6, C7. C1 e C2 estão aqui, ó. Aliás, desculpe. C4, C1 está aqui em cima, C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1. Está fixo. Essa mobilidade já foi, não tem mais mobilidade. Inclusive, você não vê nem mais o disco. Porque existe uma separação aqui entre C3 e C4. Ó. Tem uma separação aqui, não tem? Uhum. Você vê que o parafuso está fixado aonde? No corpo da vértebra. Ok? Isso aqui, o que seria? Aqui na frente, ó. E aqui embaixo? Tem um canalzinho aqui, ó. Isso aqui é ar. O que seria isso? Ocioide. Ocioide aqui em cima, traqueia, né? Aqui seria uma cartilagem, né? A cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide. Cartilagem, ele não é próximo ao osso. Nós, quando nascemos, nós temos cartilagens. Ok? Então, aqui está o quê? A traqueia. Beleza? E isso, o que seria esse problema aqui que nós estamos visualizando? Tem duas coisas aqui para serem visualizadas. Quem arrisca? Aqui é ar, ó. Tá vendo? O ar não fica escuro, olha só. Olha o ar descendo aqui, ó. Aqui é o sinal da traqueia. Aqui atrás é o esôfago. O que tirei de problema aqui que nós estamos visualizando nesta coluna cervical? Tem duas coisinhas para ser visualizadas aí. Quem arrisca? Professor, eu não sei o nome técnico, mas seria um bico de papagaio? Tem dois, inclusive. Três. Isso. Tô vendo. 2, Agora que eu vi. 3. Mas eu tenho também uma nome. osteófito. Osteófito. Mas você também tem aqui uma retificação da coluna. Ela não está reta?
Está retinha. Isso é uma retificação da cervical. Automaticamente as forças são jogadas para frente. Olha o sinal. Desgaste anterior, osteófito anterior, bem no corpo da vértebra, anteriormente. Se eu tenho um excesso de flexão, eu teria osteófitos aqui atrás, em maior quantidade, mas o dele é anterior. Ok. Isso aqui. Nossa, chega a dar desespero de ver. Isso é uma listese, que eu estava falando agora há pouco. A tal da espondilolistese. A vértebra escorregou. Que região é essa aqui? Para começar. Olha o raio-x, olha só. Quando você olha o raio-x de uma vértebra, parece uma corujinha. Olha o olhinho e olha o bico. Corpo da vértebra, processo espinhoso. Não parece uma corujinha aqui, ó? Igualzinho a corujinha. Mas olha que legal. Contraste. Contraste, olha o contraste aqui. Contraste. Aqui tem um rim, aqui tem outro rim. Costelas flutuantes, protetora dos rins. Nós estamos vendo aqui, ó, o ureter. Aqui os cálices renais. Bonitinho. E eu tenho aqui uma listese de vértebra. Houve um escorregamento numa vértebra ou outra. Essa medula foi embora. Provavelmente uma pessoa paraplégica nesse caso, e aqui houve uma outra listese. Não, pior que não morreu, não. E aqui uma pequena listese aqui. Pode ter acontecido, não sei, eu não sei a história desse caso aqui. Nessa primeira. Pode ter. Aqui na nível de C3, mais ou menos C4, pode ter acontecido um rompimento, mas pode ser também uma tetraplegia total. Existe a tetraplegia parcial, mas pode acontecer a tetraplegia total. Mas olha que legal aqui, ó. Contraste, para observar se existe algum comprometimento a nível de ureter, a nível renal. Isso aqui. Oi? Não. O osso não importa. O que importa é o que a gente está vendo aqui. O osso não importa. O osso aqui. Não, aqui está um erro. Não foi um projétil, não. Esse projétil teria que estar aqui. Mas essa é uma fratura que a gente chama de fratura cavalgada ou sobreposta. Mas, olha só, não foi feita a redução. Olha a solução de descontinuidade no osso, né? A linha está aqui, ela deveria estar desse lado, concordam? Ela está descontínua. Isso aqui já é calo ósseo, gente, formando. Isso aqui é o calo ósseo já. Isso que acontece muito na clavícula. A clavícula sobrepõe, aí o médico, por ser um osso pouco vascularizado e quase avascular, o que ele faz? Deixa. Só imobiliza e deixa. Então você está vendo como que é essa fratura sobreposta ou cavalgada. Cavalgar, como se estivesse subindo um cavalo. Eu cavalguei em cima do cavalo. Ele sobrepõe. Eu estou sobre. Cavalgar quer estar sobre. Então ele sobrepôs. O osso sobrepôs. Tem osso que mantém, que a gente chama de osso boca a boca. Ele se mantém alinhado. Ele fraturou, né? O próprio músculo tensiona e puxa, né? O músculo não faz, na verdade, o osso faz a função de uma viga. E o músculo faz a tensão de movimentar essa viga, né? Quando ele está ligado nas estruturas ósseas. Quando você fratura, por exemplo, um fêmur, eu vou depois buscar uma imagem para vocês verem, isso eu vi na minha avó, quando eu cheguei, falei assim, ó, tá com fratura de fêmur. Como é que você sabe? Tem encurtamento de membro e rotação lateral. A rotação lateral faz uma fratura transtrocantérica. Rotação medial, fratura intertrocantérica. São dois tipos diferentes de fratura. Aqui é um osso qualquer, não importa o osso não. Mas aí ele usou uma sobreposição, o osso sobrepôs e já tem formação de calo ósseo. Quer dizer, essa fratura tem tempo. Não foi reduzida, ou seja, não foi colocada boca a boca, não foi alinhada novamente. E aqui, novamente, a formação do calo ósseo. Professor, tem pergunta no chat. Eu acho que ela está sem microfone. Eu não estou olhando, não estou olhando aqui. Peraí. Ai. Vamos lá. Quem é que está me perguntando? É a Débora. Passa a pergunta para mim, que eu não estou querendo sair daqui. Passa a pergunta, pode passar para mim. O que ela perguntou? Por favor. Agora o meu saiu também. Calma aí.
Ela quer saber se é verdade que quando tem sinal de osteófito, quando se tem osteófito é sinal de artrose. Sempre. Sempre. Não, osteoporose, aí eu vou mostrar uns raios-x de osteoporose, você vai ver a diferença. Por exemplo, Artrose. Esse osso aqui, artrose, sim, com certeza. É sinal de artrose, com certeza. O que é isso? É uma borboleta? Que isso, Não. gente? Cintura Pélvica. Jovem ou adulto? jovem. Por quê? Jovem. Por que jovem? Olha só, a cabeça do fêmur nem se formou, ainda está aberta. Como é o nome dessa região aqui? Como é que lembra o nome dessa região aqui, onde não há crescimento ósseo? Fala. Epífise. Epífise. Placa epifisária, epífise. Olha só, o ilíaco não se fundiu ainda ao isquio. A região púbica ainda está aberta. Bem jovem. Tá? Você vê que o osso está separado, não está em formação. Ele vai se fundir, né? Ilho, isquio e pubis dão uma M quadril, uma M pelve e uma outra M pelve. Depois ele se funde, vai se unir aqui atrás com o sacro. Ok? E esse? É um quadril de novo, certo? Jovem ou adulto? Adulto. Acho que é adulto. Adulto. Professor, Não. não é idoso, não? Não? Não. Olha aqui, ó. Tudo bem, olha aqui, ó. Tá separado aqui. O trocânter maior tá separado. O ilho, né? O ilíaco tá separado aqui ainda, aqui também. Só que aqui tem um problema. É esse aí que me confundiu, que eu achei que era de idoso. Vocês já ouviram falar? Olha só como é que a gente tem que olhar tudo esses detalhes. Olha só, tem fezes aqui, ó. Tem fezes aqui, ó. Aqui é o intestino, ó. Olha o colo ascendente aqui. Olha o colo descendente. Alça sigmoide, aqui é o finalzinho. Vocês já ouviram falar numa doença chamada Legg-Calvé-Perthes? Não. Então vamos estudar. Leg, L-E-G, quem quer anotar aí, tá com suas anotações. Leg de perna. Calvé, C-A-L-V-E. Leg, dois Gs, tá? 2 Gs. Leg com 2 Gs, 2 letras G. L-E-G-G, tracinho. Calvé, C-A-L-V-E. Tracinho. Perthes, P-E-R. Papai, elefante, rato. Tatu, hélio, elefante, sapo. Perthes. Legg-Calvé-Perthes. Essa doença se chama a degeneração da cabeça do fêmur. A doença de Legg-Calvé-Perthes afeta jovens entre 11 e 13 anos. Olha aí. Professor. Oi. Significa o que mesmo? A doença da degeneração da cabeça do fêmur. Obrigada. Você está vendo aqui? É um jovem, não é? Certeza que é um jovem. E olha como é que esse osso está todo degenerado. Aqui tá bom, mas aqui não. Essa doença ela pode afetar um lado ou os dois lados. Já tive paciente com esse caso. É mais comum no menino, menos comum na menina. Eu tive uma paciente senhora que tinha esse problema. Tá? Professor. Oi, pode falar. A marcha muda? Totalmente. O que acontecia antigamente? Se ele tem uma degeneração, o encaixe da cabeça do fêmur não articula adequadamente. Então, o que ele vai fazer? Ele começa a fazer um atrito dentro causando isso aqui, ó. Você está vendo? O local está todo arrebentado, está todo degenerado. Aqui está bonitinho, ó, redondinho, o acetábulo. Aqui não. Então, ele começa a causar ali um atrito. É como se estivesse lixando. O que tem que ser feito aqui?
Tudo bem, quanto mais tarde for feita a cirurgia, melhor, porque ele ainda está num processo de crescimento, o osso ainda está crescendo, só que aqui ele está todo degenerado. Tem que se fazer aí uma artroplastia total do quadril, do lado aqui, o lado esquerdo. Desculpa, direito, que está em AP, está de frente. É mais comum em meninas? Meninos, sexo masculino. É mais comum em meninos. Inclusive, ó, olha o que está aqui, ó. É. Tá ver? Bolsa escrotal, pênis. Sim. Menino. Além do que, quando você olha o quadril da menina, o formato aqui é igualzinho um coração. O do menino é um ovo. Aqui é oval, ó. Ovalado. Tem essas diferenças também. Vamos descansar um pouquinho. A radiografia é um exame por imagem mais utilizado em diagnóstico. É amplamente usado na área de saúde para examinar principalmente estruturas ósseas, como o tórax, com boa visualização dos pulmões. Nós já vimos uma imagem. E abdômen, especialmente no aparelho gastrointestinal. Vocês viram ali que tinha fezes, tá? Por exemplo, olha só. Isso é um homem ou uma mulher? Para começar. Mulher. Por quê? Dá para ver as mamas, né? As duas mamas. Isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Coração voltado para a esquerda. Ele botou aqui só para dar um hangarzinho para a gente. Ó, lado direito. Lado esquerdo. Coração voltado para a esquerda. Tá? Olha só aquele que nós não vimos anteriormente. Estão vendo essas duas pontas aqui embaixo? Ó, aqui e aqui. Estão vendo? Uma ponta aqui e outra ponta aqui. Seio costofrênico aparente. Arredondamento da base. Tá? Mas eu tenho sinais aqui no centro, provavelmente uma fumante. Esses sinais aqui, ó. Inclusive, ó, calcificações de alvéolos. Quando você vê uma ponta arredondada no pulmão, é um alvéolo morto, ele está calcificado. Já não usa mais, está morto. Provavelmente fumante, porque esse pulmão está meio alargado, que ele chama de pulmão super insuflado, excessivamente grande, tá? Isso é um sinal característico de enfisema pulmonar. Provavelmente é um enfisema pulmonar. L2, o que seria isso? Aqui nós estamos vendo a coluna lombar, né? Está até dando a dica aqui, L2. E aqui a setinha já mostrando um problema aqui. Você vê um abaulamento da vértebra. Provavelmente uma queda de pé ou um traumatismo de trás para frente. Mas você está vendo um abaulamento aqui. Você vê uma linha, uma outra linha, mas tem osteófito aqui, ó. Tem osteófito aqui, tem osteófito aqui, tem osteófito aqui, tem osteófito aqui, tem um que se formando aqui. Mas o principal aqui é esse abaulamento dessa coluna lombar. Isso não é raio-x, isso é uma ressonância, tá? Mas olha que legal, ó. Olha só, dá para ver bonitinho aqui, ó. Sabe quem é esse músculo aqui? Psoas. Exatamente. O ilho psoas. Outro raio-x de tórax. Ah, esse é o enfisema. Olha o tamanho do pulmão. Apesar de estar visível os dois seios costofrênicos, mas o pulmão está super insuflado. Olha lá, está enorme. Está bem grande. E olha a deficiência do coração, como ele está com deficiência. O coração está diminuído. Esforço excessivo respiratório, diminuição do esforço cardíaco. Aqui está meio quase aparente, é uma pessoa idosa, tá? Mas está aparente o arco da aorta, um pouquinho aqui em cima. Se o arco da aorta está aparente, tá? Já existe calcificação, ou seja, diminuição da mobilidade cardiopulmonar. O equipamento de raio-x utiliza radiação ionizante, por isso o nome do aparelho. Esses raios atravessam os tecidos do organismo e são captados por um filme no qual chamamos de imagem formada. É o que eu falei, aquela placa que é colocada para fazer a incidência do raio-x tem uma placa de chumbo ali embaixo, para não deixar a imagem transpor, que os raios-x não transpassem. Ele bate e fica ali e mostra a imagem. Que isso? Palito de dente?
tíbia e fíbula. É tíbia. Sim, tá dando para ver o talos aqui embaixo, perfeitamente, né? Aqui, os dois maléolos, tanto da tíbia quanto da fíbula. Tem quantas fraturas aí, gente? Parece. Aparentemente 2, né? 2 fraturas. Pela própria visualização que vocês estão vendo, como foi essa fratura? Foi em eversão ou em inversão? Olha o posicionamento. Inversão. Olha só. Deixa eu fazer aqui uma propaganda. Vocês têm visto o canal que eu tenho feito com o professor Barradas? Sim. Eu falei essa semana sobre isso aqui, eu e ele. 95% das lesões que podem acometer, isso aqui é uma lesão, é uma entorse de tornozelo com fratura, isso é um grau 3, isso é grave. Esse caso aqui, vocês estão vendo, ó, novamente, ó, vamos olhar aqui com calma. Solução de descontinuidade no osso, ó, tem uma linha, descontinuou. Solução de continuidade do osso, descontinuou. Solução, nessa visão fica pior aqui para você ver a fíbula. Mas aqui está perfeito, aqui você vê um pouco melhor, aqui mais ou menos, mas dá para visualizar aqui. Esse está desalinhado, concorda? Que o osso saiu um pouquinho da posição, mas esse está alinhado. Opa, vou voltar. Esse está desalinhado, mas esse está alinhado. Mas mesmo assim, por ser um osso frágil e ser um osso esponjoso, diferente do osso compacto, colocação de placas e parafusos. Quando se colocam placas e parafusos, o ideal é que coloque-se uma placa, pelo menos 2 parafusos. Por quê? Você vai colocar um quadro na tua casa. Quando você coloca um quadro na tua casa, vamos dizer que o quadro seja grande, tem 1 metro por 1 metro. Aí você coloca um parafuso lá, pegou a broca lá da furadeira, furou a parede, pegou lá, botou lá uma bucha, botou lá um parafuso e botou lá o quadro. Bateu um vento. Né? Se você botar 2 parafusos, isso não vai acontecer. Ou se você botar uma placa e um parafuso, a prótese está solta. Por isso tem que ter pelo menos a fixação de 2 ou mais. Ok? Isso aqui. Que região é essa? Parecendo um número. Hã? É o húmero. Isso aqui é o ombro, né? Isso. O que é isso aqui? Alguém falou alguma coisa agora há pouco. Projétil. Projétil de arma de fogo. Isso aqui é um tiro, ó. Isso aqui é chumbo que está aqui, gente. Isso foi um tiro. Geralmente, quando a bala explode, ela se fragmenta. Quando ela se fragmenta, se ela pegar, por exemplo, no osso, tem fratura aqui. Apesar do osso estar totalmente alinhado, mas é uma fratura incompleta. Olha só, solução de continuidade desse lado, tem uma linha aqui como se fosse uma rachadura, aqui tem uma solução de descontinuidade, a bala está na frente, mas ela atrapalha, mas você vê uma linha aqui, ó. Mas o osso está totalmente alinhado. Quer dizer, é tipo do osso que é tipo da lesão, que vão tirar esse chumbo, vão colocar um gesso, ponto. Não precisa de placa e parafuso, não precisa, por exemplo, colocar uma haste, não precisa colocar fios. Uma fratura que foi o nome correto é isso aqui, ó, fratura por PAF. PAF é a abreviatura de projétil de arma de fogo. Projétil de arma de fogo. Então foi um projétil, o impacto da bala que provocou a fratura. As principais vantagens dessa modalidade de exame são o baixo custo do equipamento, podendo ser adquirido até pelo menos menores centros de saúde. Sua rapidez pode obter imagens, a possibilidade de usar contraste e ter uma versão portátil, fácil de levar até no leito. Os raios-x portáteis são utilizados em carrinhos, são mais para você, por exemplo, está no CTI, você não tem como deslocar o paciente para o setor de radiologia, você leva o aparelho até o paciente e faz ali o raio-x. E essa fratura aí? Agora parece o fêmur. É o? Que osso é esse? Fêmur. É o fêmur. Fêmur? Com certeza é o fêmur. Que fratura deslocada. Você nota aqui, ó, por pouco,
não foi exposta. Essa fratura ia expor o osso. A fratura aberta ou exposta. Essa fratura aqui foi aquilo que eu comentei anteriormente, minha avó com a fratura, mas essa é uma fratura de terço médio, ela fraturou aqui em cima, uma fratura espiral. Tem uma ideia, o osso estava tão porótico, tão osteoporótico, que ela rodando na cama, uma coisa que a gente está fazendo simplesmente, né? Rodar na cama. Ela fraturou, uma fratura em espiral, uma fratura rotacional. A fratura aqui em cima. Aqui aconteceria a mesma coisa. Como eu não tenho quadríceps para dar atenção, porque o osso é uma viga, se essa viga está quebrada, o que acontece com o músculo? Ele entra em contratura. Ele entrando em contratura, ele puxa o membro inferior, porque eu não tenho mais essa viga dando sustentação. Ele faz isso, ele puxa. Então eu tenho um encurtamento de membro e algum posicionamento rotacional do pé. Ok? Isso tem que colocar placa e parafuso, não tenha dúvida. Tem que realinhar, é cirúrgico, vai para um centro cirúrgico, vai reposicionar, vai fazer uma tração, vão colocar placas e parafusos aqui, não tenha dúvida. Que isso? Pintaram, passaram giz? Nossa. Que isso? Que é isso aqui, ó? Isso aqui em volta. Sabe o que é isso? O médico falou para ele, o fisioterapeuta falou para ele, não coloca o pé no chão. Ele está com gesso. Isso aqui é gesso. Está engessado. Aí ele botou o pé no chão, o que aconteceu? Desalinhou a fratura. Aí tem que tirar o gesso, ir para o centro cirúrgico, colocar placa e parafuso. Ele estava alinhadinho. Ele colocou o pé no chão, fez carga, desalinhou a fratura e causou isso aqui. Então aqui é uma fratura, né, do terço distal da fíbula e uma fratura no terço distal da tíbia. Ok? Tá difícil entender isso aqui, gente? Você vê que a visualização é anatomia pura. É osso. A gente está vendo osso. Em alguns casos, talvez seja necessário fazer uso de contraste antes ou durante o exame. Essa substância vai ajudar a melhorar a qualidade das imagens de locais mais difíceis de examinar, como o trato gastrointestinal e os vasos sanguíneos. Que é isso? Isso é um contraste, tá? Mas o que é isso aí que nós estamos vendo? Os intestinos, tá? Então você vê, por exemplo, está numa outra incidência, mas você vê aqui, ó, aqui são as flexuras cólicas, né? A flexura cólica direita, a flexura cólica esquerda, tá? A alça, o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, a alça sigmoide aqui bonitinho, reto e o ânus. Ó, uma visão melhor ainda, com contraste, raio-x com contraste, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, alça sigmoide, ele faz um S, reto e ânus. Perfeita a imagem, não? Professor. Oi, pode falar. Quando for, aí não engolei. Dando contraste a esse negocinho branco que está aqui no raio-x. Esse é o contraste. É o contraste. É injetado. Esses contrastes, eles reagem a certas regiões do corpo. Existem contrastes para cada região do corpo. Eles injetam e ele vai incidir na região que ele está, que ele foi colocado. Tá? Ele desloca pela corrente sanguínea e reage com a região. Entendi, obrigada. Professor, Oi, pode falar. Naquela imagem do pé, no caso de uma pessoa obesa, quando você perguntou, eu pensei que era gordura. Não, no caso de uma pessoa obesa, fica aparente a gordura? Fica. Pode aparecer mais na ressonância, né? Mas isso aqui é gesso. Ah, tá. Gesso. É gesso, tá? Tá bom, obrigada. A radiografia contrastada é uma modalidade de raio-x que, através da administração de uma substância opaca, permite a distinção das estruturas específicas. Ela é específica para aquela região, tá? Existem vários tipos de contraste. Geralmente, os contrastes são utilizados em compostos de bário ou de iodo. Em caso de utilização de contrastes antes do raio-x, alguns efeitos colaterais aos elementos presentes podem surgir após a ingestão. Tem pessoas que reagem quando são
colocados contrastes no seu corpo. Incluem urticária, aquelas coceiras, né? Prurido também é um tipo de coceira, náuseas, a pessoa fica com vontade de vomitar, tonturas, gosto metálico na boca. Isso são respostas que algumas pessoas têm. Tem pessoa que não reage a nada, não tem resposta alguma, não tem nenhum efeito, tá? Mas tem pessoas que reagem com contraste. Em situações mais raras, o contraste pode causar uma reação alérgica grave, como um choque anafilático. Por isso que tem muita gente que tem cuidado antes de fazer o uso de contraste com certos exames, prefere às vezes até uma tomografia, uma ressonância, do que usar o contraste com raio-x. Tanto nos casos graves quanto nos mais leves, é fundamental procurar atendimento médico com urgência para tratamento imediato. Aqui um outro contraste, ó, nós estamos vendo aqui o quê? Os rins, né? Aqui é a pelve renal, que é a última porção da união dos cálices, e o ureter, né? Tá dando para ver até a bexiga aqui embaixo, ó. A bexiga urinária. A mamografia é uma modalidade de exame por imagem. Nós vamos falar da mamografia mais direcionada à parte gestacional, tá? Que analisa a anatomia do tecido mamário. Desculpa, mamografia, eu estou falando mamografia. Gestacional não, nós estamos falando da ultrassonografia, que eu vou fazer na parte gestacional. Mamografia para fazer exame das mamas. Que homens também estão fazendo hoje em dia, tá? A técnica de obtenção de imagem é a emissão de raio-x, porém se difere da radiografia convencional por conter um elemento químico chamado de molibdênio. O molibdênio é um composto radioativo, tá? Isso é o chato para a mulher, né? Tem que colocar a mama, ela é achatada, é pressionada, às vezes machuca, tá? Para fazer o exame da mama. Esse é o direcionamento, né? Coloca-se uma placa. O ideal é que esse exame comece a ser feito por volta dos 40 anos de idade, refeito pelo menos anualmente, tá? Por causa exatamente do fator do decréscimo da progesterona, que pode gerar ali a formação de alguma tumoração. Se tiver algum histórico familiar, mais ainda, né? Hoje já se sabe bastante que o câncer de mama, ele pode ser genético. Então ele está mostrando aqui, eu peguei um GIF de uma imagenzinha, tá? Até uma mama extremamente densa, tá? Mas existe aqui um nódulozinho aparente. Tanto aqui quanto aqui. Vocês vejam que a imagem ela pode ser bem pequenininha, tá? O que você vê aqui são vasos sanguíneos, ductos lactíferos também, né? Que produzem leite. Aqui a auréola da mama, né? O bico mamário. E aqui alguma coisa, uma estrutura diferenciada. O que é feito, na verdade, quando se localiza algum tipo nódulo? É pedido uma retirada desse líquido, tá? É feito uma avaliação desse líquido para saber se essa tumoração ela é benigna ou maligna, para se proceder no pós-exame, né? O que vai ser feito depois disso? Vai-se para uma quimioterapia, vai-se para uma radioterapia, vai-se para uma mastectomia radical, uma mastectomia parcial? O que vai ser feito? É por meio desse átomo que é possível a formação de imagens, que é o molibdênio, com um contraste melhor para diferenciar a mama dos tecidos próximos. Cabe ressaltar que o câncer de mama é o mais prevalente nas mulheres e a mamografia é considerado o exame mais importante no prognóstico, no diagnóstico dessa doença. Aqui uma outra imagem. Tá? Vocês vejam que a imagem é escurecida, aqui dá uma névoa, fica difícil observar, mas dá para ver aqui que tem um nódulo. Uma outra visualização, uma outra imagem. Aqui, ó, inclusive, você vê que esse nódulo tem raízes. Ou seja, ele já tem irrigação. Esses são os nódulos comprometedores. Isso aqui é complicado. Densitometria óssea. A densitometria óssea
é uma modalidade. Hoje eu estou fazendo um aparato de tudo, tá? Vou falar de tudo um pouquinho. Depois a gente vai começar a falar um de cada um, pausadamente. A densitometria óssea é uma modalidade de diagnóstico que obtém imagens por meio de densitômetro ósseo. Esse equipamento também utiliza a emissão de raio-x, mas em baixas quantidades. Esse é um densitômetro, tá? São avaliados, nós vamos ver já 3 locais, principalmente. Por quê? São regiões onde são mais acometidos por fratura pelo decréscimo da progesterona, né? Nós estamos falando aqui de casos de osteopenia e osteoporose, por isso é feito esse exame, para detectar se há uma perda grande de cálcio, ou uma perda pequena, ou nenhuma perda, tá? Então são feitas 3 regiões avaliadas. O colo do fêmur, L4 e L5 são avaliadas, porque a carga maior está sobre essas vértebras, e o terço distal do rádio. Então, repetindo, o colo do fêmur é avaliado por densitometria óssea, o colo do fêmur, L4 e L5, a quarta e a quinta lombar, e o terço distal do rádio. Então, é muito comum você escutar a seguinte frase: vovô, vovó, fraturou o colo do fêmur. Fraturou por quê? Porque não fez a densitometria óssea, não houve a visualização por imagem para saber se existia um quadro ali de osteopenia ou osteoporose. E fez a fratura descendo, por exemplo, do ônibus. Foi descer do ônibus, pisou no chão, quebrou o osso. Isso pode acontecer? Acontece muito. Por que L4 e L5? Às vezes, naquele mesmo proceder, né, de descer do ônibus, o trauma sobre a coxa, né, sobre a região, a pancada sobre a região lombar, não fez a fratura do colo, mas foi lá na região lombar e fez uma fratura em cunha, ou fez uma fratura por esmagamento, esmagou o osso. Ou o terço distal do rádio. Eu brinco sempre, o que vovô e vovó fazem no final do dia? Lava a calçada, ou então lava o corredor da casa, né? Às vezes tem aquele limo correndo, joga um monte de sabão e toma um escorregão. E nesse escorregão, geralmente a queda é com a mão espalmada. Isso faz uma fratura característica, que é a fratura do terço distal do rádio, ou chamada fratura de Colles. A fratura de Colles, C-O-L-L-E-S, fratura de Colles, é a fratura por queda com a mão espalmada. Se cair com a mão, com o dorso da mão, é a fratura de Smith, S-M-I-T-H. São 2 tipos de fratura, de Colles, de Smith. Então, na densitometria óssea, nós temos esse laudo aqui, que bacana. Ó. Nós estamos vendo aqui o colo do fêmur, e nós estamos vendo L3, L4 e até pega às vezes L5. Depende da ideia do profissional e do laudo que o médico pediu, que ele queria observar. Verde, a cor verde que aparece no gráfico é normal. Amarelo já está em quadro de osteopenia. E vermelho já é quadro de osteoporose. Então é feito esse gráfico e se observa, por exemplo, vamos dizer que essas 3 linhas que foram analisadas estão no verde. Beleza. Nenhum problema de perda de massa óssea. Se essas 3 linhas estiverem todas no vermelho, ou uma delas no vermelho, que é o caso aqui, tem quadro de osteoporose em alguma região aqui. Isso dá para ver no raio-x. Por exemplo, você vê que aqui a região central, tudo bem que aqui é a medula óssea, né? Aqui é o canal medular, mas aqui você tem uma região muito mais esbranquiçada do que aqui e aqui. Então esse osso está osteoporótico. Aqui também, ó, mais escurecido, tem menos problemas de perda de massa óssea aqui nessa região. Então verde, normal. Vermelho, osteopenia. Desculpe, amarelo, osteopenia. Vermelho, osteoporose. A finalidade desse exame é quantificar a densidade mineral óssea, avaliando se há perda de massa óssea e quantificando o quanto foi perdido. É então feita uma avaliação computadorizada dos dados que apontam o risco do paciente evoluir para fraturas, como osteopenia e osteoporose. Bom, a osteopenia tem uma perda média perto de 10% da massa de cálcio.
orgânico. E a osteoporose aproxima-se de 30%. É muita coisa. Tá? A osteopenia pode ser revertida? Sim. Você consegue reverter os quadros de osteopenia. A osteoporose pode ser revertida? Não. Não é possível reverter quadro de osteoporose. Então, o que fazer? Hoje, o que fazer? Desde cedo. Sol diariamente, pelo menos 15 minutos. Todo mundo deve estar fazendo isso hoje em dia, porque aumenta a imunidade. A vitamina D aumenta a imunidade do corpo. Evitar algumas coisas, como café em excesso, bebidas alcoólicas em excesso, fazer atividade física pelo menos 3 vezes na semana, no mínimo 30 a 40 minutos, tá? E fazer uso de derivados do leite e frutos do mar, se a pessoa não for alérgica, lógico, tá? Leite, manteiga, estou falando excesso não, consumo adequado, queijos, tá? Peixes, principalmente sardinha, que tem muito cálcio. A não ser que a pessoa tenha o oposto, né? Ela tem excesso de cálcio, aí ela não pode comer nada a nível de derivados de leite e frutos do mar, aí não pode, né? A doença chamada osteopetrose, que é a doença do osso, que ele chama de osso como se fosse um talco, tá? Tem um filme que fala sobre isso, é um filme até Bruce Willis e Samuel L. Jackson, chamado Corpo Fechado. Não sei se alguém já viu esse filme. Corpo Fechado fala exatamente, né, que é um caso de uma pessoa que colecionava gibis e fazia desenhos, e qualquer queda que ele sofria, ele fraturava um osso. Isso é um quadro de osteopetrose, é um osso em forma de, como se fosse um talco, é fininho. Qualquer trauma, qualquer queda, fratura um osso. Aqui outra visualização, né, do colo do fêmur. O verde mais claro, isso é um outro patamar de visualização. Tem o laranja até o vermelho, tá? A perda progressiva. Aqui já é o terço distal do rádio, aqui é o punho, né, a região do carpo, é medida essa região aqui. Tá? Você vê que ele está mais para o vermelho, né? Está bem mais para o vermelho. A tomografia computadorizada também faz parte do grupo que utiliza radiação ionizante para produzir imagens dos tecidos. Por meio da emissão de raio-x, são obtidos cortes finos das estruturas desejadas que podem ser processados por um software que os transforma em imagens de segunda e terceira dimensões em diversos planos. Hoje, quando você faz... Oi. Pode falar. Oi. É porque tá falhando muito. Eu não tô conseguindo entender. Eu repito, não há problema. Se tiver alguma coisa falando, eu repito, tá? Então, nós estamos vendo agora a tomografia. Tá, é porque... Fala. Pode Sim. falar. Pode falar. Não, eu mandei no bate-papo, aí tá falhando para algumas pessoas também. Eu achei que fosse até para mim, mas não. Tá falhando demais você falando. Aí tem hora que trava e volta. Quando fizer isso, avisa, por favor. É porque eu não estou usando o bate-papo aqui, eu estou só na imagem. Deixa eu botar então ele aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo, peraí. O que eu fiz aqui? Ok. Melhorou um pouquinho agora, gente? Melhorou o som? Sim. Ok. Vou botar mais perto aqui da minha boca. O máximo perto da minha boca. Melhorou? Porque aqui meu sinal aqui está no máximo. Meu sinal está aqui, está no máximo. Deixa eu abrir de novo aqui. Tá dando para entender, pessoal? Essa disciplina é muito legal. Eu gosto dessa disciplina. Deixa eu voltar onde a gente estava. Estávamos aqui. E vamos começar a tomografia.
Vamos lá. A tomografia computadorizada também faz parte do grupo que utiliza radiação ionizante para produzir imagem dos tecidos. São obtidos cortes finos das estruturas desejadas que podem ser processados por um software que os transforma em segunda ou terceira dimensão. É por isso que hoje, quando você recebe o exame de tomografia, vem um CD. E hoje alguns já estão dando até em pendrive, para você observar. Então, isso é um exame de ressonância, é um aparelho de ressonância, tá? O legal é que a ressonância, ela faz cortes, como a tomografia também. Você faz cortes. Então, você pode ter de meio milímetro até 1 centímetro de corte. Então, você pode fracionar o corpo no plano sagital, você pode fracionar o corpo no plano transversal, no plano frontal, tá? Isso é a imagem que você tem através desse tipo de imagem. Ele é todo fracionado. Então, o que você vê, aquele monte de imagens, né, quando ele foi impresso, por exemplo, você vai vendo, na verdade, vários cortes. Então, você vai vendo, na verdade, a imagem fazendo isso, por exemplo. Ó. Ou isso, né? Para cá ou para cá. Depende da região ou da necessidade que você tenha. Tem uns que fazem todos, né? Fazem no plano transversal, fazem no frontal e fazem até no sagital. Então, por exemplo, que corte seria esse nessa imagem aqui? Que tipo de corte seria esse? Plano transversal. Estamos vendo assim, ó. A imagem está sendo cortada dessa forma. Estamos vendo um corte aqui. As principais vantagens dessa modalidade são a boa resolução das imagens, permitindo diagnósticos mais precisos. A rapidez na realização e o custo relativamente menor quando comparado à ressonância magnética. A ressonância, como eu falei, está em torno de R$1.600 a R$1.000. A tomografia está próxima ali a R$600. Não é que seja tão barato assim, tá? Essa região, ó, você está vendo aqui uma vértebra, também é um corte no plano transversal. Dá para ver o fígado, tá? O baço, está bem visível aqui. As costelas, né? Na verdade, não é o baço, é o pulmão, um pedaço do pulmão lá embaixo. Aqui uma imagem. Gente, o som ficou bom agora? Ficou legal? Ou está cortando ainda? Tá bom, tá bom. Tá bom? Ok. Então você está vendo agora uma tomografia, uma ressonância com contraste. Mas você vê, inclusive, aqui, ó, vasos sanguíneos. Na verdade, aqui nós estamos vendo a artéria renal, direita e esquerda. Olha que imagem espetacular. Né? Esse já é um corte no plano sagital, certo? Foi cortado assim. Ó. Aqui, aparentemente, talvez começando um problema aqui, mas a hérnia geralmente é do disco em relação à medula e não do osso em relação à medula. Tá? Aqui pode ser até uma má postura, mas olha só que espetacular. Dá para ver a língua, dá para ver as vértebras, dá para ver o disco intervertebral, dá para ver a cartilagem epiglote, né? Abrindo tanto o esôfago quanto a traqueia. Dá para ver um pedacinho aqui do manúbrio do externo, do osso externo, a medula espinal, aqui bonitinha, correndo por dentro do canal vertebral, o cerebelo visualizado. Isso aqui já é pele e gordura, tá? Você está vendo aqui, é pele e gordura. Dá para ver um pedacinho da ponte do bulbo aqui em cima, está bem visível, tá? Aqui o assoalho, né, superior da boca, ok? Aqui a úvula, aqui atrás. Então tem a visualização total, gente. A imagem de ressonância é espetacular. Tem algumas hoje coloridas, inclusive, que fica mais bonito ainda. Olha só, esse foi feito num corte no plano frontal,
Foi cortado assim, ó, a forma frontal. Nós estamos vendo aqui, ó, um pedacinho do ilíaco, aqui o acetábulo, a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, alguns corpos vertebrais aqui da região lombar, o finalzinho aqui do isquio, está visível. Então a imagem vai fazendo isso, ó. Ela vai correndo, ela vai cortando a imagem. Isso depende do que você quer, 1 milímetro, meio centímetro, 1 centímetro. A ressonância magnética é uma modalidade que não faz uso da radiação ionizante, mas de uma radiofrequência em conjunto com o magnetismo. Não sei se alguns filmes vocês viram, os caras dentro da ressonância e tinha alguns metais no chão. O cara, quando ligou o aparelho, os metais todos colaram no aparelho. Então ele atrai, na verdade, metais. Por isso que quando você faz a ressonância, pede para tirar tudo. E é uma análise, inclusive, se a pessoa tem placa, parafuso, para não ter nenhuma interferência, inclusive, no aparelho. Bom, aí a colocação do paciente, né? Ele tem que ficar o mais quieto possível. Para a criança é complicador, nós vamos falar isso depois, tá? Inclusive, os aparelhos de ressonância, eles são um pouquinho diferentes, os tomógrafos também estão um pouco diferentes, são até feitos para criança, inclusive, tem alguns detalhes que vocês vão ver mais à frente. E aí, essa imagem aqui já tem alguma coisa. Só de bater o olho eu já está vendo. Alguém nota alguma coisa? Hein, gente? Quem arrisca? O pulmão da pessoa. Hã? Aonde? Hérnia em C5, C6. Aqui, ó. Exatamente. Tem uma hérniazinha começando aqui, ó. Lembra quando eu falei, não sei qual foi a aula que eu falei com vocês, que a hérnia mais complicadora é a posterior? Olha aqui, ó. Essa aqui é uma hérnia posterior. A hérnia pode ser lateral, ela pode ser anterior, mas a posterior é mais complexa. Por quê? Ela começa a comprimir a medula. E comprimindo a medula, ela causa dor. Esse local aqui é um quadro inflamatório constante. Isso aqui é uma região de inflamação constante. A tecnologia do equipamento possibilita usar o campo magnético formado pelo ímã da máquina para estimular a movimentação de átomos de hidrogênio presentes na água do corpo. Esses movimentos emitem sinais que, por sua vez, são convertidos em imagem. Você vê que o próprio aparelho usa o nosso líquido. Pô, nós somos 75% de ar, de líquidos no organismo. E ele usa isso para transformar isso em imagem. Legal. Olha que bacana essa imagem aqui, né? Olha aqui, o seio frontal, o seio esfenoidal, o septo nasal, dentes, o assoalho superior da boca, a língua, a ponte, o bulbo, o cerebelo, metade do cérebro, né? Porque o corte aqui é no plano sagital, algumas vértebras aqui, está precisando para visualizar, e pouquinho da hipófise, bem aqui no centro, ó. Pouquinho dela só. Esse melhor, a hipófise já está mais aparente, ó. Está visualizando ela bonitinha aqui no centro. Qual é a região, qual é o acidente ósseo onde a hipófise está alojada, hein? No centro do crânio? Quem sabe? Aonde está alojada a hipófise? Ninguém arrisca? Célula túrcica. Alguns chamam de fossa hipofisária, mas o termo correto é célula túrcica, é mais atual. As vantagens da ressonância são a não utilização de radiação, a boa qualidade das imagens obtidas e a possibilidade de utilizar um contraste menos tóxico para o organismo, que é o quelato de gadolínio. Esse é menos tóxico. Que isso? Que imagem espetacular. Que região é essa? Joelho?
Exatamente, é o joelho. O que é isso aqui? Patela. Patela. Os côndilos do fêmur. Os côndilos da tíbia. Aqui a cápsula em volta bonitinha. Aqui estão os meniscos aparentes. Tá? Aqui um pedacinho, outro pedacinho. Olha a musculatura aqui, ó. Quem está ligado aqui em cima, ó? Quem é? Os gastrocnêmios. Aqui um pedacinho do bíceps femoral. Bem visível, gente. Bíceps não. Aqui é o semimembranoso, desculpe. Porque aqui está a cabeça da fíbula aqui desse lado. Isso aqui é pele, tá? Envolvendo. Aqui é o tendão do quadríceps já. O tendão patelar se fundindo aqui na tuberosidade da tíbia. Bem perfeita, a imagem está perfeita. Isso aqui. Que região é essa para começar? Ombro. Ombro, beleza. O que seria esse problema que nós estamos vendo ali? Bursite? O esbranquicer numa imagem, tanto no raio-x como numa ressonância, pode ser sangue ou pode ser inflamação. A bursa sinovial, ela recobre toda a parte superior da cabeça do úmero. Então tem um quadro inflamatório aqui, ó. Uma bursa inflamada. Como é o nome correto, né, que chama de bursite de ombro? Qual é o nome correto desse problema aqui? Bursite subacromial, abaixo do acrômio. A bursa fica abaixo do acrômio. Por isso que a pessoa, quando faz a abdução, o rodar da cabeça do úmero, a tendência dele é rodar e subir. Quando ele roda e sobe, ele comprime a bursa que está inflamada, por isso que causa dor. A pessoa não consegue ultrapassar 90 graus de abdução. Olha que imagem espetacular. Esse é com contraste. Tá? Nós estamos vendo toda a irrigação do cérebro. Espetáculo isso aqui. As carótidas aqui. Aqui nós temos um vaso importantíssimo para o cérebro, que dá toda a irrigação dos hemisférios, tá? Que são, na verdade, a união das duas artérias vertebrais. Olha que imagem bacana também. Outro corte sagital, né? Olha só, está dando para visualizar tudo. O trato óptico, a célula túrcica, onde está a hipófise, as células, as regiões etimoidais, okay? o seio etimoidal, o seio esfenoidal, a região dos cornetos, na verdade, são as coanas. As coanas servem para reter impurezas e para também fazer com que o ar esteja gelado, aquecer o ar também. A rinofaringe, o palato duro, que é o assoalho superior, o palato mole, que é na parte posterior. E aqui as regiões, né, a cisterna pré-pontina, o bulbo pontino, que é a região entre a ponte e o bulbo. Ultrassonografia. A ultrassonografia utiliza ondas sonoras de alta frequência para formar a imagem do corpo humano. Dessa maneira, é possível visualizar os órgãos internos, especialmente os ocos, como a bexiga e o trato gastrointestinal. Por isso que a ultrassonografia é o mais utilizado para observar o feto dentro do útero materno, porque, na verdade, o útero é um órgão oco. Então, está aí a utilização, o aparelho. Vocês vejam que para cada exame existe um profissional adequado para esse exame, tá? O cara que trabalha com ultrassonografia não trabalha com ressonância. O cara que trabalha em ressonância não trabalha com cintilografia, por exemplo, tá? São médicos de imagem, são médicos radiologistas, tá? Na maioria dos casos. O raio-x geralmente é um técnico. Tá dando para ver perfeitamente um bebê aqui, né? Eu acho que não tem dúvida nenhuma. Tem uma criança aqui, tá? As perninhas, o pezinho tá para cá, aqui o tórax. Eu acho que não tem dúvida nenhuma que é uma criança que está aqui sendo visualizada. Ao contrário do que acontece com radiografia, o raio-x e a tomografia computadorizada, que utilizam radiação e contraste iodado para formar a imagem, o ultrassom não utiliza nenhum tipo de radiação e não prejudica o organismo. Que imagem é essa aí?
Quem arrisca? Que imagem é essa aí? São dois nenéns? São gêmeos. São gêmeos. Olha que legal. São imagens de gêmeos. Estão no mesmo útero. Tá? São gêmeos. É considerado um exame seguro também na gestação, graças à ultrassonografia obstétrica, que nós vamos falar especificamente disso. É possível observar o formato, a posição e os movimentos do bebê dentro do útero da mãe. Isso é outra coisa. Na verdade, aqui é um tumorzinho dentro, é um mioma, tá? Dentro do útero. Eu peguei essa imagem, são, na verdade, um menino e uma menina, tá? O menino dá para ver aqui pelo ângulo, né? Eles fazem uns cálculos que eles fazem, né? Porque às vezes a criança está de lado, aí não dá nem para ver. Mas eles fazem um ângulo, esse ângulo de 30 graus em relação ao quadril, tá? Detecta com o menino, e esse ângulo reto detecta que é uma menina. Às vezes o cara pensa, eu estou vendo a região vaginal, eu estou vendo lá o pênis do garoto, da menina. Não, são feitos esses cálculos aqui para você detectar se é menino ou se é menina. Apesar da frequente insegurança que atormenta os pais com o medo de que o ultrassom cause algum risco para o bebê, os obstetras concordam que esse é um dos exames mais seguro, muito seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê. Aqui é uma visão não de um bebê, mas de uma bexiga urinária, uma visão de ultrassonográfica masculina. Estão observando aqui, inclusive, a próstata. Inclusive, é um dos exames que comprova se há algum problema na próstata, aumentar o tamanho, né? No caso da uretra, estão observando a região da bexiga e a região uretral e a próstata. Medicina nuclear. Tem cada vez mais importância entre os exames diagnósticos por imagem, mesmo que seu custo ainda seja elevado. É aquele caso que eu falei que a pessoa tem que ficar internada no hospital e receber uma radiação. É muito parecido com ressonância e tomógrafo. Essa é a imagem que são observadas depois. Olha só, ele marca onde está mais amarelado é que existe algum comprometimento. Válvula cardíaca, tumores, problemas ósseos, como osteossarcoma, que às vezes não é detectado em nenhum exame, é detectado pela medicina nuclear. Alguns exemplos dessa modalidade são a tomografia por emissão de pósitrons, também chamada de PET scan, que alguns conhecem hoje com esse nome, a cintilografia de diversos órgãos como o tireoide, o cérebro, as suprarrenais, as paratireoides, o pulmão, o miocárdio, os rins, as neoplasias de linfonodos e dos ossos. Só um instantinho que alguém está enchendo aqui o negócio de... Estou mandando um monte de imagem de troço aqui. Ah, tá. Ok. Olha só que legal, que imagem. Vejam, olha só, quantos comprometimentos existem. O amarelo aqui, ó. Amarelo aqui principalmente, ó. Ele detecta o problema no organismo. Aqui então está bem mais escuro, mostra mais ainda. Esse então, ó, aqui é uma prótese, tá? Aqui não é problema não. Aqui tem outra prótese aqui embaixo. Mas tem problemas na coluna e tem problemas no quadril. Pode ter algum comprometimento ósseo aí tem que ser analisado, tem que ser mais pesquisado. O exame desse aqui está custando uns quase R$4.000, gente, é muito caro. Esse tipo de exame é realizado através de imagens formadas por isótopos radioativos de moléculas que atingem as células-alvo específicas, possibilitando a avaliação da fisiologia e do metabolismo do órgão estudado. Isso faz com que seja possível identificar a existência de células disfuncionais, como as do câncer, principalmente. Olha só, problemas ósseos nos joelhos, tem problema aqui na região da bexiga, tá? Aí eles marcam as regiões que estão mais comprometidas, né? Provavelmente uma artrose nos dois joelhos, tá? Problemas de micção, algum problema aqui, problema na coluna. Angiografia. Essa nós vamos falar rapidamente, talvez não entre nesse assunto. Porque a angiografia necessita de contraste o tempo todo. Esse exame foi descoberto na década de 20 e vem sendo cada vez mais utilizado na medicina moderna, como, por exemplo, nos cateterismos, nas arteriografias e nas cirurgias endovasculares.
Olha só, aqui a artéria aorta. Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo aqui, bem fininho. Um catéter andando aqui dentro, ó. Dá para ver? Sim. Bem fininho aqui. Você imagina um cateterismo desse pegando a artéria oftálmica no olho? Minha sobrinha teve que fazer isso. O médico tem que ser muito bom para fazer isso, esse tipo de procedimento. Além do que, uma artéria de uma criança, ela é fina e frágil. Então o cara tem que ser muito bom para fazer esse tipo de trabalho. Ela tinha, não tem mais, graças a Deus, tumor nos 2 olhos. Retinoblastoma, câncer nos olhos. Nasceu assim, genético. Então, foi fazendo quimioterapia direcional com cateterismo, 1 vez por mês. Hoje ela tem quase a visão completa do olho direito e 20% do olho esquerdo. Mas não precisou. Geralmente a retinoblastoma tem que retirar o olho. Como o tratamento começou muito cedo, deu para recuperar alguma coisa. A angiografia quer dizer ver o traçado dos vasos sanguíneos, ou seja, por onde as artérias estão passando, ou há alguma obstrução em sua luz. Luz é a região interna de um tubo, tá? Intestino tem luz, que é a parte interna, o esôfago, a traqueia, os vasos. É uma espécie de radiografia que utiliza contraste no lúmen, ou seja, na luz dos vasos, podendo chegar até as câmaras do coração. Isso é uma angiografia cerebral. Outra angiografia cerebral. Além da grande evolução dos equipamentos de diagnóstico por imagem, a maneira de emitir laudos e salvar exames também tem se modernizado. Muitos centros de radiologia já estão utilizando o sistema de armazenamento online na nuvem, ou seja, a evolução, na verdade, da imagem, porque tudo isso vai gerando espaço dentro da parte dos computadores. Então, estão jogando para as nuvens e a pessoa pode captar a qualquer momento. Estou aberto a perguntas. Professor. Pois não. O senhor explicou de uma fratura, que eu anotei aqui como uma espalmada. Aí o senhor fala um outro tipo. Qual é o outro tipo que eu não consegui anotar? Olha, existem vários tipos de fratura, tá? A fratura espiral, a fratura cavalgada, a fratura cominutiva, a fratura rotacional, que é a forma espiralada que roda, a fratura alinhada, fratura desalinhada, tem vários tipos. A gente vai conversar com todas essa parte quando a gente fala de raio-x de fratura. Ela quer saber da Smith, professor. Ah, sim. A fratura de Colles é quando você cai com a palma da mão voltada para baixo, ou seja, com a mão em supinação. Quando você cai com a mão em pronação, é a fratura de Smith. Colles, C-O-L-L-L-L-E-S, Colles, Smith. Smith, é isso que eu queria saber. S-M-I-T-H, Smith. S-M-I-T-H, Smith. Obrigada. Gostaram? Complicadinho, mas eu gostei. Mas é muito legal. Não, o que vocês viram aqui o tempo todo? Anatomia. O tempo todo é anatomia. A gente está vendo o osso novamente, estamos vendo os órgãos novamente, só que a gente está localizando os problemas, vamos começando a observar os problemas. Dica para vocês: nunca vai primeiro no laudo. Se você quer identificar um problema, primeiro tente achar o problema, depois confirme com o laudo. O laudo para a gente, o fisioterapeuta para a gente, o laudo, serve para a gente xerocar e colocar na ficha de avaliação como exame complementar do paciente. O legal é você descobrir o problema que está se apresentando. Como já tive problemas meus, que o paciente, por exemplo, eu jogando bola na praia um tempo atrás, senti um estalo na minha 8ª costela do lado direito. Fui ao médico, pediu-se o raio-x e o médico falou que não tinha nada. Eu mostrei a fratura para ele.
Ele não estava vendo a fratura, eu mostrei para ele a fratura. Tinha uma fratura incompleta da 8ª costela do lado direito. Então, a visualização, às vezes, você tem que olhar o que é normal e o que é anormal. A brincadeira que eu fiz com vocês na sexta-feira passada, mostrei o normal e o anormal. E tem que olhar o total. O que eu estou vendo? Estou vendo o ombro, estou vendo ali o úmero, tal, mas estou vendo alguma coisa ali que está fora da posição. Tem uma luxação, tem uma fratura, tem ali uma entorse, tem alguma coisa errada ali. Está fora do normal, está exatamente fora do normal. Tem alguma coisa errada. Então, eu tenho que começar a pesquisar. Que tipo de problema está ali? Que região eu estou observando? Aonde está o problema? Ok? Deixa eu mostrar o trabalho a vocês. É o mesmo tipo do anterior. Também 1 semana para entrega. Bom. Não, não é isso. É isso. Aqui. Então tá lá. Disciplina interpretação de imagem por imagem. Título: Observando o raio-x. Olha como é que vocês vão fazer esse trabalho essa semana. Escolha uma imagem na internet ou em casa. Você tem o raio-x, tá? De alguém da família, ou seu, ou de um amigo, sei lá. Escolha uma imagem na internet ou escolha, tá? Pega em casa um raio-x. Tá. Que região você está pesquisando? Que articulação está? É ombro? É joelho? É tornozelo? São as costelas? Eu estou vendo ali as costovertebrais, as esternocostais. Que região eu estou observando? Cotovelo? É punho? Que região eu estou observando? Qual o problema que você observou nesse raio-x? Então, eu quero que você pegue essa imagem que você tem de alguém, fotografa ela, coloca na folha, tá? Que articulação está envolvida ali, qual o problema envolvido, qual o problema que você está observando. Se você tem já uma imagem de alguém, pega o laudo, copia o laudo, começa a entender os termos que estão ali. O que está contido naquele laudo? O que o laudo está, o laudo está prescrito ali, tá? Então, descreva o problema, se é uma fratura, descrever que tipo de fratura, aonde foi. Nós vimos hoje uma fratura de terço médio do pé, por exemplo, uma fratura de terço distal da tíbia e da fíbula, tá? Se é uma doença, descreva a doença, faz. Olha, nós vimos uma doença de Legg-Perthes hoje, a doença da degeneração da cabeça do fêmur. Foi uma doença que eu observei. Fala, é uma doença de Legg-Perthes, ela significa isso. Fale sobre a doença. Então, qual o problema observado, dado que você escolheu aqui, a entrega para a gente no próximo domingo agora, tá? Então, aqui é igualzinho o outro. A capa, o tamanho da letra, o espaçamento justificado, pode ser feito individualmente ou em duplas, tá? Se usou algum livro, se usou a internet, se usou artigo, coloca lá na bibliografia a referência que você usou. Aqui embaixo está a capinha para vocês. É só colocar o nome aqui, mesma coisa do outro, é só colocar o nome. Alguma dúvida nesse trabalho, gente? Professor, para mandar o trabalho pelo WhatsApp ou pode mandar no WhatsApp. Bota em PDF. Pode mandar pelo WhatsApp. Manda para mim do WhatsApp, ali eu já recolho. Tá bom? Tá dúvida bom. Aqui, gente? Dúvida no trabalho. Nenhuma dúvida? Então pegou uma imagem, não dúvida, nenhuma dúvida. Pegou a imagem, seja de alguém, alguma imagem antiga sua, ou na internet mesmo, procura. Aí, as imagens que eu usei hoje foi tudo da internet. Todas as imagens da internet. Tem milhares de imagens. Bota assim, ó, fratura do osso tal. Você vai achar 200 imagens. Entorse do tal articulação. Fratura cominutiva. Você vai achar tranquilamente da forma que você quiser. Ok? Qual foi a articulação comprometida?
qual foi o problema observado ali, se tem um laudo, qual o laudo. Escreve o laudo, é só copiar o laudo, não há problema nenhum. Eu quero que vocês comecem a visualizar isso, tá? É um trabalho até simples, ok? Tudo bem? Tranquilo? Vou enviar isso agora para vocês lá no Zap, tá? Vou enviar no Zap para vocês. Alguém aqui faz a disciplina na sexta-feira? Sim. Ok. Vocês já souberam da parte chamada APS? Vocês leram sobre isso? Que é um trabalho que vocês vão realizar. Na sexta-feira, ao invés de termos 3 tempos, nós teremos 2 tempos. Foi reduzido para 2 tempos. E o terceiro tempo é exatamente a formação desse trabalho. Então, eu vou usar sempre o terceiro tempo para as dúvidas e para a montagem desse trabalho. Tá? Na sexta-feira, eu vou falar com mais calma sobre isso. Só que o trabalho de sexta-feira, da reumatologia, pode ser feito individualmente ou até 4 pessoas. Tá? E esse trabalho vai valer como a AVS da AP1. Tá? É aquele trabalho que vale 5 pontos. E outros 5 trabalhos, cada um valendo 1 pontinho. Tá? Esse período todinho serão trabalhos. Eu não sei, ninguém perguntou, mas será que a gente volta? Não sei. Não sei. A gente não sabe. Eu acredito que não. Não. As escolas não vão voltar. As escolas não vão voltar. Talvez ano que vem. Eu acredito que está caminhando para isso. Infelizmente, está caminhando para isso. Outra coisa, eu já decidi com a professora Mabel, aulas práticas da disciplina de cinesioterapia ano que vem. Vou fazer aula com vocês. Quem fez a disciplina de cinesioterapia, eu vou fazer toda a parte prática, dependendo, de repente, um dia à tarde ou um sábado, o dia todo. Não sei, a gente vai combinar sobre isso, mas não será feito agora. Seria até incoerente se a gente está online, fazendo uma disciplina online, a gente ir para a faculdade para dar uma aula prática e depois voltar novamente para online, não tem nada, não é nada razoável isso. Mas já foi até falado com ela, todas as disciplinas que foram práticas e ficaram online serão dadas aulas práticas para, na verdade, repor isso aí. Vocês ficaram, na verdade, no buraco, no vácuo. Vieram só na parte teórica e ficou no vácuo a parte prática. Tudo bem? Professor. Oi. Só uma sugestão. Pois não. É muito boa essa ideia de dar essa parte prática para a gente que realmente é necessário. Mas poderia haver um dia ou um horário que beneficiasse pelo menos a maioria, porque grande parte trabalha. Sim, mas... Então, para fazer dia de semana à tarde, fica meio complicado. Tudo bem, mas o problema... Não estou falando só por mim, porque a grande maioria trabalha. Tudo bem, mas o problema é que dia? À noite não pode ser porque vai ter aula. Não tem como. Sim. Entendeu? Que eu faça 2 dias. Que eu faça 2 dias. Que eu faça o sábado. Para mim, sábado não há problema nenhum. Tá? Que eu faça no sábado. Mas a ideia é realmente abranger o maior número de pessoas. Um sábado, 2 sábados, não sei como é que vai ser. Tá bom? Mas está prometido já fazer essa reposição. Ok? Ok. Então, quem está sexta-feira, até sexta-feira, o Zap está aberto a qualquer hora para qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Eu estou aberto a qualquer momento para dúvidas que vocês queiram tirar. Tá legal? É legal, professor. Obrigada, professor, pela aula. Então, boa noite. Boa noite a todos. Continuem se cuidando, porque esse troço ainda não foi embora, tá? Outra coisa louca que está acontecendo. Os caras não tomam a decisão. Paraná quer a vacina da Rússia. São Paulo quer a vacina da China. E o governo quer a vacina da Inglaterra. Ninguém está se entendendo. Detalhe. Eu andei estudando um pouquinho sobre vacinas. Tá? Andei lendo, tá? Aproveitei esses tempos todos. Fiz uns 6 cursos agora nessa época. Continuo terminando minhas pós-graduações. Estou fazendo 3 ao mesmo tempo. E vi o seguinte, que para que uma vacina seja considerada adequada para curar um ser humano, demora 5 anos. Isso aí. Então, durante 3 ou 4 meses que eles estão fazendo a pesquisa, será que isso é uma coisa
válida, não será uma temeridade, eu não estou dizendo para não tomar, eu vou tomar também a raio da vacina. Mas será que as pesquisas são verdadeiras? Ou tem muita gente querendo ganhar dinheiro nas costas de muita gente? É dinheiro. Com certeza. Eu tô com medo. Com certeza. Entenderam? Então, a gente como profissional da saúde, vocês futuramente profissionais já estão nesse caminho, a maioria já passou da metade, já pensaram nisso? Já passaram da metade. Alguns estão lá na frente já. Tá? A turma que está mais na frente está no 8º período. Vocês já pensaram nisso? Já passaram da metade? Como está correndo rápido? Então, vocês têm que ser pesquisadores também. Tem dúvida? Vai na internet. A internet tem tudo. Falando lá sobre vacina. Os cuidados com as vacinas, os cuidados com as pesquisas, o cuidado com o ser humano, está lá escrito. E até que ponto isso vai ser bom ou ruim? Não sei. Tomara que seja bom. Espero que seja bom. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Até sexta-feira, ou qualquer dúvida, pode perguntar lá no chat. Tá bom? No Zap. Beijão a todos. Boa noite, professor. Tchau, tchau.